Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Nós temos mais uma conversa hoje e a nossa conversa é sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Se você perdeu as conversas anteriores, dá uma olhadinha na descrição deste vídeo que você vai encontrar o link, aí você volta lá e acompanha com a gente, tá bom? Antes de nós falarmos a respeito da conclusão, vamos dar uma retomada naquilo que já tratamos. Tratamos a respeito da argumentatividade, dentro de várias práticas do nosso cotidiano, nos textos publicitários, textos jornalísticos, textos científicos, religiosos, em todos esses textos, há argumentatividade. Porém, há textos que são predominantemente argumentativos. São vários esses textos, e nós estamos tratando a respeito de um apenas, o texto dissertativo argumentativo. Vimos que esse texto tem como finalidade apresentar e defender um ponto de vista. Para isso, ele se organiza dentro da estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente vem conversando a respeito dessa organização do texto. Vimos que, a respeito da introdução, ela tem como objetivo apresentar o tema, contextualizar o tema e, principalmente, apresentar a tese. O desenvolvimento vai ter a finalidade de defender essa tese, de argumentar, de comprovar que essa tese é verdadeira e conquistar a adesão do leitor. Então, é nesse sentido que eu tenho a introdução e o desenvolvimento. Perceba que todas essas partes estão articuladas. E aí nós chegamos na última parte, né? Como é que se faz, professora, a conclusão de um texto dissertativo argumentativo? E aí eu já digo que a conclusão é uma parte muito importante deste texto, porque no caso do Enem, uma das competências, são 5 competências, nós vamos ter uma conversa a respeito disso posteriormente, mas das 5 competências, uma diz respeito exatamente à conclusão. E isso mostra a importância que a conclusão tem dentro desse texto. E o que é essa conclusão? A conclusão tem a finalidade de apontar uma proposta de solução para essa polêmica, para essa questão, para essa problemática que foi apresentada durante o texto. Então, eu apresentei um problema, eu argumentei a respeito desse problema, eu desenvolvi esse problema, articulei meus conhecimentos a respeito disso, e agora é hora de apontar qual seria a solução para isso. Essa solução precisa ser clara, ela precisa estar clara no texto, ela precisa ser prática, ela precisa ser possível de ser realizada. Eu não posso, por exemplo, terminar o texto, portanto, devemos todos dar as mãos em torno da questão das queimadas no Brasil. Todos darem as mãos em torno das queimadas do Brasil não seria uma questão prática, tampouco possível, né? Então, eu precisaria ser mais específico, eu preciso ser mais claro a respeito dessa proposta. Para isso, eu preciso ter uma articulação direta com a tese que eu apontei no início e com os argumentos que eu apontei durante o desenvolvimento. Então, tudo isso precisa estar associado, precisa estar ligado. Eu não posso trazer na conclusão uma proposta nova, uma ideia nova, fora daquilo que eu vim abordando desde o início, tá? É muito importante isso. Então, como é que eu vou construir essa minha proposta, professora? Na sua proposta, você precisa contemplar essas 4 coisinhas aqui. O que deverá ser feito, quem fará isso, como fará isso e para que isso será feito. Eu vou mostrar no exemplo que vai ficar mais claro, tá bom? Eu peguei aquele mesmo texto
que nós lemos quando eu estava tratando do desenvolvimento. Esse aqui é o mesmo desenvolvimento, naquele caso de alusão histórica, que o estudante fazia uma relação da construção histórica do país com o fato de não termos acesso ao cinema, certo? E aí a conclusão que esse estudante deu para o texto dele está aqui agora. Observe essa conclusão. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Observe que ele faz uma retomada a respeito do que ele vinha tratando anteriormente, está aqui destacado, né? Continuando. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais apresentarão programação cultural, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes de contribuição pública, para que essa sociedade classista seja transformada. Observe lá em cima. Ministério da Educação é quem vai fazer. Projeto de instalação cinematográfica é o que vai fazer. Verbas provenientes da contribuição pública, como vai ser feito isso? E para que essa sociedade classista seja transformada, para que vai ser feito isso? Observe que eu contemplo aquelas perguntinhas que eu apresentei para vocês, ok? Vamos para mais um exemplo? Neste segundo exemplo, eu peguei o mesmo texto que a gente analisou na nossa conversa sobre o desenvolvimento. Esse mesmo desenvolvimento aqui, nós falamos como exemplo da estratégia dos dados estatísticos lá na nossa conversa anterior, certo? Aí eu trouxe a conclusão daquele texto. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias com o intuito de democratizar o acesso à arte. Observe que aqui eu disse lá em cima, eu retomei a ideia do texto, né? O debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Depois eu disse, depois de fazer uma retomada, eu disse quem vai fazer, o Ministério da Economia. Eu disse o que vai fazer, a construção de salas de cinema. Eu disse como vai fazer, aqui, ó, colocar isso como objetivo na base de diretrizes orçamentárias, esqueci de destacar. E aí eu tenho aqui uma segunda proposta, dentro da mesma proposta. Olha aqui, ó, marcada pelo além disso. Além disso, cabe às instituições de ensino é quem vai fazer, promover passeios aos cinemas locais. O que vai fazer? Promover os passeios, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Espero que vocês tenham entendido, né, esses dois exemplos que eu trouxe de conclusão. E aí, se você tem interesse em ver outros exemplos, nesse endereço que tem aí nos slides, você encontra 10 redações, nota 1000, para você dar uma olhadinha e observar essas mesmas questões que nós observamos aqui, tá bom? Por hoje é só, até a próxima. Tchauzinho!